Estamos recebendo na manhã dessa sexta-feira, aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, uma equipe de peso aqui do esporte timboense, pode ter certeza disso. Afinal, hoje nós estamos, e essa galera aqui principalmente, está comemorando aí o Dia do Atleta, né? Hoje é o Dia do Atleta Profissional e nós estamos recebendo aqui o nosso querido Sidney Reynolds, que participa aqui todos os dias da nossa programação do Cultura nos Esportes. Nós estamos recebendo o José Baggio, a gente está recebendo a Alessandra Pikajewski e também a Marlene Schubert, em homenagem aí a esse Dia do Atleta Profissional. A nossa homenagem aqui da Rádio Cultura para todos os atletas, sejam os atletas profissionais que estão aqui, sejam os atletas amadores que estão buscando a profissionalização também, para todos vocês que se dedicam ao esporte, parabéns pelo seu dia. E a nossa homenagem é uma conversa aqui com essa galera. Vou começar cumprimentando primeiramente as damas. O Marlene Schubert, muito bom dia, seja bem-vinda novamente aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Bom dia, Rádio Vintes. É um prazer sempre estar aqui, Odair. Muito bem. A Alessandra Pikajewski também, seja bem-vinda. Muito bom dia, Alessandra. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes. E agora vamos com os marmanjos, então, né? O José Baggio. Muito bom dia, José. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes. É, mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui podendo falar um pouquinho do esporte para todos os ouvintes. José, né? Porque o pessoal chama, acho que é estranho ser chamado de José. É Baggio, né? É Baggio, 95% é Baggio. É Poucas Baggio. pessoas me chamam de José. E 5% de José. Muito bem. E o nosso querido Sidney Reino, muito bom dia. Seja bem-vindo, Sidney. Bom dia, Odair. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos falar, então, de esporte profissional. Eu quero saber de vocês aqui, aí vocês vão vendo aí quem é que responde, né, as questões e a nossa conversa. É um bate-papo, na verdade, uma mesa redonda sobre esporte. Como é que é fazer esporte profissional aqui na nossa cidade, no nosso estado? Quem é que vai responder essa? Um olha para o outro, né? Odair, mas o esporte, ele é maravilhoso porque quem vive do esporte, acaba vendo que ele não é apenas uma disputa, como as pessoas acabam olhando o esporte, né? Olha na TV um jogo, olha na TV a Marlene correndo, o Baggio marchando, a Alessandra marchando, eles acham que o esporte é só isso. Na verdade, essa parte é apenas a cereja do bolo, né? A competição. E ele envolve muito mais coisas do que apenas 400 metros, ou os 5 mil, ou 10 mil, 30 mil, 50 mil, como é que é as provas da marcha atlética. Ele envolve, desde a época da escola, a educação, ele envolve todo o contexto de saúde, né? Hoje a gente vê que o problema do Brasil e do mundo inteiro é a questão de saúde, o esporte envolve isso, então a educação ele é a saúde, ele é a integração, porque ele acaba fazendo amigos, né? As pessoas acabam se envolvendo umas com as outras na questão da amizade. Então o esporte, ele é um marco na vida de todo mundo. Quem pode participar do esporte acaba conhecendo as regras do jogo, aprendendo como funcionam as coisas de uma forma muito mais dinâmica do que a gente acaba vendo o esporte simplesmente como sendo um jogo de futebol, uma prova de marcha atlética, né? E isso falando no contexto, né, geral. Mas principalmente quando vem falar do atleta em si, ele envolve abdicação de coisas que a pessoa mais gosta, deixar de fazer, ir em festas, de comer aquilo que tu gosta, de passar dias aí com a tua família, para estar numa academia, num dia de carnaval, para estar no dia do teu aniversário, em dieta, para se preparando para uma prova, de ter que se lascar bastante para poder chegar lá naquele dia e a pessoa olhar para você pela TV, pelo jornal e dizer, poxa, olha só, ele fez 400 metros e foi uma prova boa, né? Quando a gente está falando de atleta profissional, realmente a gente está falando de performance. E performance exige muita disciplina. Eu quero falar um pouco com a Alessandra também. A Alessandra é também da marcha? Sim, também da marcha. Da marcha atlética. Hoje é praticante ainda, Alessandra? Não. Agora eu já faço atividade física só para saúde, mas Só por pra saúde. 18 anos fui atleta profissional. E como é que surgiu, como é que o esporte chegou na tua vida? Como o Sidney falou, o esporte, para mim, ele começou na escola. O professor de educação física olhou, viu que eu levava jeito para marcha e me convidou para treinar. E aí eu comecei a treinar ali no complexo com o professor Morastone e duraram longos anos de
de treinamentos e competições. E foram muitas conquistas também. Foram várias conquistas, inclusive chegar a uma Olimpíada, que eu acho que é um sonho de vários atletas, chegar numa competição, no máximo de uma competição, mundiais, enfim, foram várias competições. E o Baggio, você hoje, qual é a tua atuação no esporte e como é que também surgiu o esporte na tua vida? A minha história e da Alessandra são muito parecidas. A gente começou com o professor de educação física no Colégio Júlio Scheidman, então eu gostaria até de frisar isso, com o professor Geraldino Moser, né? Geraldino Moser, quem não lembra dele? Sim, hoje a gente só vê ele caminhando, né? Aposentado. E depois passamos a treinar com o Carlos Morastoni, né? O Morastoni conseguiu fazer 2 atletas olímpicos aqui numa cidade de 30 mil habitantes. A gente sempre fala, uma pesquisa, já faz tempo essa pesquisa daí, que para se fazer um atleta olímpico é uma necessidade aí de 1 milhão de pessoas para você tirar um atleta olímpico. E a gente conseguiu aqui em uma cidade tirar 2. O Sidney era um potencial no salto em altura. O Sidney depois acabou tendo que trabalhar e dividir o tempo. Acabou que não foi atleta olímpico, mas não desistiu e foi treinador aí de Olimpíada. Então, a gente tem 3 atletas aqui na cidade que participaram de Olimpíadas e isso é reconhecido nacionalmente para quem pratica esporte. E ainda estou competindo a alto nível. Vou falar só do último ano, né? O ano de 2022. Eu fui vice-campeão brasileiro, perdi a prova por muito pouco. A gente está competindo alto nível ainda. Eu tenho uma perspectiva de competir Paris 2024. A gente está no ano pré-olímpico, 2023. Já está valendo as marcas para o ano que vem. Então, a gente já está treinando forte desde o ano passado. A gente almeja muito participar dessa 4ª Olimpíada. Seria a nossa 4ª Olimpíada. Japão a gente ficou fora. Não conseguimos competir. Não conseguimos sair do país. A Fundação de Esportes, junto à Prefeitura, eu consegui um projetinho e mais alguns patrocinadores para competir. Compramos as passagens e não conseguimos sair do país para competir. O brasileiro não era permitido entrar, principalmente nos países europeus, que é onde a gente consegue fazer boas marcas, né? Foi aquele período ali que o brasileiro não podia viajar. O brasileiro teve que ficar isolado e que foi ali no começo de 2022 ali, né? O ano passado, no começo do ano. Então, foi uma frustração grande pra gente. A gente havia se preparado 2021 inteiro, apesar ali da pandemia, a gente dava o jeito de treinar. E na hora que foi sair para competir, não deu. Então foi uma frustração grande. E agora a gente almeja 2024. É um ciclo mais curto, né? São 4 em 4 anos, Olimpíada. Como a Olimpíada foi adiada, 2020, foi em 2021, né? Acabou que 2024 é só 3 anos. Então, na verdade, para o atleta já é só 2 anos, porque esse ano, 2023, já está valendo o índice. Então, a gente está nessa corrida aí. Muito bem, a gente com certeza deseja aí sucesso, que o Baggio consiga ir para Paris e fazer boa marca por lá também, deixar mais essa marca na história do esporte timboense. E vamos falar com a Marlene também, porque a Marlene, nós estamos falando aqui com uma campeã mundial dentro da sua categoria. Marlene, para você agora é uma superação também, é um exemplo, você estar ainda competindo, você ainda pretende continuar competindo? Como é que está quais são os teus projetos no esporte ainda, Marlene? O Baggio, a Alessandra e o Sidney são da elite, né? Que já foram em Olimpíadas, né? Sempre acompanhei a carreira deles. E a gente, como eles falaram que foi da escola que começou, o meu começou na escola também uns aninhos antes. O meu professor foi o Rubens Krieger, o Tuti. O Tuti. Ele que um colocou abraço eu pro Tuti, para a professora Ivone também. Isso. Ele que colocou eu nos 100 metros. Eu e a minha irmã gêmea, tenho uma irmã gêmea, nós duas competimos muito os 100 metros. Tenho até medalha dos jogos regionais e abertos, tudo, né? E a minha irmã também. Então, assim, o que o Sidney falou é uma grande verdade. O esporte, ele começa na escola, ele começa de pequenininho, certo? E com o passar do tempo, com a necessidade que você tem de ajudar a família financeiramente, assim como o Sidney também, a gente não pôde continuar. Sorte dele e dela, do Baggio e da Pica, que conseguiram
driblar ali, porque eu sei das dificuldades deles também, conseguiram chegar a entender isso. Então, eu acho assim, é uma pena que não tem esse incentivo para a criança que se sobressai, que o professor diz, ela tem talento. Alguém que faça isso acontecer, entendesse? E eu continuo treinando, sim. Eu continuo, hoje de manhã eu e o Bajo, a gente já se encontrou lá, treinando forte, né, Bajo? E treinando para os próximos mundiais, para os próximos estaduais, para os próximos... Todas as competições master que tem. Para mim é muito importante trazer medalhas, trazer pódios, assim como é importante o atleta estar lá no pódio e dizer assim, poxa, estou representando a minha cidade, meu município, meu estado, né? O meu país. E é gostoso você ouvir o hino nacional. E não tem idade para isso. Olha a abertura que hoje a Alessandra tem, se ela quiser ir para o Master, ela pode ir lá, ela pode conquistar, porque o Master é dos 35 aos passar dos 100. Eu acho que o Baggio até já competiu no Master, né? Alguma vez em marcha, né, Baggio? Então, não termina. Então, todas as idades são bastante importantes. Eu não consegui conquistar na minha juventude, estou conquistando agora, com a terceira idade, que chamam, que depois dos 60 é a terceira idade. Lá fora é forte? É forte. Você tem, numa prova só, mais de 30 pessoas competindo com você. E você tem que treinar. Você tem que ir lá e sentir... sentiu dor? Hoje de manhã o treino foi forte e foi mancando. Por quê? Porque tinha dor. O Baggio e a Alessandra sabem disso, o Cid sabe disso. Ele falou um monte de qualidades que o atleta sofre, que ele tem que... Não pode tomar uma cervejinha quando é época de prova, não pode comer aquela comida que gosta, não pode isso, mas também tem o outro lado. Quando você sai do treino, muitas vezes você sai com dor, você treina com dor. Então, isso é importante. Esse é o foco do atleta olímpico, esse é o foco do atleta profissional. Disciplina, tem muita disciplina envolvida, muito foco, muita disciplina força de vontade empenhada. Essa é a grande verdade. É o que você quer realmente alcançar. E agora, talvez Baggio, talvez Sidney, enfim, quem quiser responder essa questão, como é possível viver do atletismo, né? Porque vocês, basicamente, aqui são atletas do atletismo. A gente vê pessoas de outros esportes, como futebol, como vôlei, como outros esportes coletivos principalmente, basquete, que no Brasil e no mundo, de maneira geral, tem atletas de alta performance e que são também ricos, né? Porque construíram uma carreira e foram para clubes e têm o seu passe valorizado. O que acontece no atletismo? Seria passion, né? O nome, né? Paixão. Só se vive do atletismo, só se vive de uma modalidade individual quem ama aquilo, né? Você não consegue passar por todas essas dificuldades que a Marlene falou se não amasse isso, né? Quando você entra no atletismo, você já sabe que ali vai ser uma modalidade que vai te ensinar para a vida, você vai ter aprendizados maravilhosos, mas também vai ter muitas dificuldades, né? Ainda o atletismo, por ser o esporte base de todos, né? Saltar, correr, tudo que envolve todas as modalidades, primeiro se faz no atletismo. Mas o atletismo ainda não é reconhecido como uma grande modalidade no Brasil. Fora do Brasil, ele já tem um pouco mais de valorização. Mas nós caminhamos para isso. Quando a gente olha hoje no Brasil, os atletas brasileiros estando entre os melhores do mundo, a gente olha os catarinenses entre os melhores do mundo, os timboenses entre os melhores do mundo, a gente começa a ter essa visibilidade. E com a visibilidade começa a vir o investimento. Então, eu acho que o esporte ele pode melhorar. Quando você olha um governo em qualquer lugar, né, do Brasil, se precisar fazer um corte, diminuir um pouco de verba, vai ser sempre no esporte. Ele nunca vai ser em outra área da área do governo. Então, a gente lida sempre com esse problema, né, sabendo que vai começar o ano muito bem, mas não sabe se vai terminar. Mas, acima de tudo, existe a paixão. Se você não amar aquela pista, não amar o sol, não amar aquelas barras de ferro, você não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que para sobreviver no atletismo, o principal é ter amor por aquilo, é ter paixão por aquilo. O que fica evidente aqui, ficou claro também, por isso a gente pegou atletas aí de mais gerações, e o exemplo da Marlene é um exemplo de que a alta performance pode acompanhar o atleta, lógico, é uma questão de querer continuar.
E a gente vê a Alessandra que hoje não está mais praticando. E, Alessandra, não dá vontade de voltar para a pista? Dá vontade sim. Eu tenho vai muito, voltar. eu tenho muita saudade. Eu falo, quando converso assim com as pessoas, eles perguntam mesmo se não tenho vontade. Tenho. Eu sinto saudade do clima da competição, de estar reunido, de conviver assim no meio do esporte. É muito, muito bom. O que não dá muita saudade é de treinar, né? Porque o treino é difícil, é sofrido, igual eles estão falando. E aí, é tudo isso. Você abre mão de um monte de coisa para conquistar outras, né? E quem sabe, né? Agora tem o Master ali, a Marlene de exemplo, né? Aqui conquistando tudo. Quem sabe a gente não volta ali engatinhando de novo para o esporte. Baggio, eu queria que você aqui, em nome da equipe que está aqui reunida, deixasse uma mensagem para quem está começando, para o atleta que, como vocês, que não é atleta ainda, que é uma criança, que é um adolescente, que tem uma vertente, que tem um talento, que está sendo incentivado lá pelo seu professor de educação física, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe. E o que você deixa de mensagem para essa criança, esse adolescente, esse jovem que está ouvindo a nossa entrevista agora? Pois é, Odair. Inclusive, a nossa região aqui é um polo, é um celeiro, né, de grandes atletas aqui no sul do país, a gente pode falar assim, né, em ambas as modalidades, não só no atletismo, né, mas em todas, aí futebol, vôlei, handebol, se pararmos para ver um pouquinho, analisarmos, temos muito atletas aqui no sul do país. Então, a mensagem que eu deixo é não desistir dos seus sonhos. Se você quer seguir aquilo, quer ser um atleta profissional, tem que lutar. Não é fácil, assim como não é fácil em nenhuma profissão. Nenhuma profissão é fácil para você atingir o auge, para você conquistar aquilo que você almeja. Ninguém almeja pouca coisa em nenhuma profissão. Então não é fácil. No atletismo não vai ser diferente, no futebol não vai ser diferente. Então muitas dificuldades vão aparecer, você vai ter que superar todas para conseguir chegar onde você quer chegar. A maior dificuldade no esporte ainda é a financeira. Eu acho que há bastante apoio e incentivo, mas na parte principal, que é a financeira, a gente passa por grande dificuldade. Já foi até melhor. Hoje, o atletismo, eu falo mais pelo atletismo, que é a modalidade que eu vivencio diariamente. Então, assim, o setor das indústrias, que apoiava muito o nosso esporte, hoje em dia é praticamente zero. São pouquíssimas empresas apoiando. E isso dá-se na atual situação que o nosso país atravessa, né? Então já faz um tempo e aí é o primeiro corte, não adianta. Mas é isso, é lutar pelos seus sonhos, acreditar sempre que é possível, e o esporte ele é maravilhoso. Se você colocar o seu filho no esporte e ele não for um grande atleta, você pode ter certeza que ele vai ser uma grande pessoa, vai ser uma pessoa do bem. Raramente vai fugir para outros caminhos adversos. O Marlene, o Baggio falou dos jovens, né? E você, eu quero que você fale para as pessoas que acham, para mim já deu, né? Já passei da hora, já passei da idade. E aí? E aí tem um livro que fala Transformando o Suor em Ouro, né? O Baggio deve saber bem disso, porque eu acho que ele até cruzou com o Bernardinho nessa Olimpíada, ou não, também não me lembro muito bem. Mas o Bernardinho fala, transformando o suor em ouro. E não existe idade para isso. A partir do momento que você senta num sofá, você optou por sentar no sofá e assistir todos os dias o mesmo programa. Ou você opta a levantar bem cedo, ir lá fazer o teu treino e depois sentar no sofá. Eu acho que todos nós podemos. Todos nós, independente de idade. Não significa que eu não consiga chegar numa medalha de ouro. Eu consigo sim, mas eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter foco, eu tenho que saber o que eu quero. Outra coisa que a gente tem que ter, que tanto o Baggio quanto a Pica falaram, e o Cid já nós temos que ter alguém que nos orienta sempre, né? Eu não posso pegar agora, querer sair ali e correr. Não, principalmente na nossa idade, que é depois dos 35, 40, 50 até 100, nós temos que ter alguém que nos orienta, certo? Então, procura alguém que orienta você. Mas, se você quiser ter uma qualidade de vida, ter uma sanidade mental e física, você tem que praticar esporte, independente da idade. Independente do objetivo. Independente do objetivo. Se é saúde e bem-estar,
Vá lá, Tá faça valendo. a saúde. É isso aí que conta, principalmente para nós da idade mais avançada, vamos dizer assim, né? E todo mundo conquista. Se você tem foco, você conquista. Se você se determina, você levanta cedo, você vai lá, você treina, você come direitinho, você faz isso da sua vida uma rotina, a medalha também vai ser uma rotina. Que bom. E o Cid, você, como atleta, o Baggio comentava ali que você tinha boas perspectivas aí na tua modalidade. Você consegue se realizar hoje como técnico? Com certeza, eu acho que até mais, de uma forma mais intensa, porque você tem o sonho do atleta e tem o teu sonho junto, né? Então você realiza dois sonhos de uma vez só. E como a Marlene disse, o Baggio e a Alessandra, se o sonho terminou, procura outra padaria. Eu não consegui naquele meu sonho original, mas busquei um outro sonho, também dentro do esporte, né? A gente sabe que tudo isso que foi dito aqui, são histórias de vida que a gente pode olhar e perceber que teve o início, teve o meio e não vai ter fim, porque todo mundo, apesar da Alessandra não estar mais envolvida hoje nos seus treinamentos, mas ela faz a sua atividade física, né? A gente olha hoje a Marlene correndo e outras pessoas que também estão fazendo a sua atividade física. E isso é esporte, isso é saúde, isso é qualidade de vida. Então a gente não tem que só olhar o esporte como sendo, claro, aquele modelo de campeão, mas precisamos dos campeões para mobilizar e motivar as crianças, né? A criança tem que olhar hoje, antigamente olhava e queria ser o Romário, queria ser o Ronaldinho, hoje as crianças olham e querem ser a Alessandra, as crianças olham e querem ser um Baggio. Então hoje a gente olhava para São Paulo, para Rio de Janeiro, hoje Timbó olha para dentro de Timbó. Então a gente precisa de ter esse trabalho sempre renovado para que as crianças que estão começando hoje no esporte possam olhar para uma referência. E hoje nós temos essa referência em casa, que é mais maravilhoso. Assim como eles têm no esporte o Baggio, a Alessandra como atleta, nós tivemos o Morastone, o professor Vailate, o professor Geraldino, a Emira Agostini, tantos outros nomes que nós tivemos de Timbó, de Krieger, o professor Branco, né, que sempre incentivaram as pessoas a participar do esporte. E por esse incentivo deles e a vontade deles de levar o esporte adiante, nós estamos aqui hoje falando de esporte. E tomara a Deus que alguém possa estar olhando para nós hoje e continuar esse processo de benfeitorias através do esporte. Acho que é muito importante isso, que isso aqui, o que vocês representam, todos representam para o esporte timboense. A gente está falando aqui de uma cidade de 35 mil, 40 mil habitantes. O que vocês representam não vire só história, mas vire uma continuidade, um exemplo para a continuidade, tanto das pessoas se sentirem motivadas a participarem, e quanto também para aqueles que fazem do esporte, a máquina do esporte girar, a roda do esporte girar, no âmbito financeiro, no âmbito da organização também olhem para isso. Poxa, vale a pena a gente continuar, porque olha Timbó sendo referência mundial. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Eu acho que são histórias de vida aqui representadas. Parabenizar a todos os esportistas e a vocês, principalmente, que estão aqui, pela história de vida de vocês. E a gente vê, a partir do exemplo que vocês mostraram aqui, que independente de investimento, independente de organização, de órgão público, quem faz o esporte, na verdade mesmo, são as pessoas, né? As pessoas que estão envolvidas ali, a força de vontade, a dedicação, o talento. Parabéns a vocês por essa história de vida contada aqui. Quero agradecer a Alessandra, um abraço, obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Vamos seguindo, então, Baggio, um abraço, Baggio, sucesso, né? Desejo aí que você consiga alcançar Paris. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer, como eu já disse, estar aqui na Cultura, ainda mais falando de esporte, que é aí o que a gente ama fazer. Agradecer também à Prefeitura, à Fundação de Esportes e à CEDO, que está nos proporcionando hoje estar aqui e poder dar continuidade nisso que a gente está falando aqui hoje. Valeu. Marlene, um abraço para você, sucesso aí na sua carreira, que não vai ter fim pelo jeito. Não, acho que não. Acho que a gente tem que continuar, como o Cid falou aqui, é um incentivo. E realmente, que nem o Baggio falou, acho que nós, dentro da Fundação, nós temos um apoio bem grande, né? Acho que isso é muito importante. E agradecer ao convite, né, da rádio, e a vocês aqui, sempre bem amáveis com a gente. Muito obrigada e bom dia a todos que estão nos ouvindo.
O Cid é só um até daqui a pouco, né, Cid? Retornamos segunda-feira. Um grande abraço e até lá.